Fala, tropa! Quer fazer aquela fezinha esperta? Acesse agora o site da Greenham e a cada 1.000 que você indicar, você leva R$10 de bônus pra casa. Ilimitado. Vral! Agora, ô Dieguinho, falando de outro jogador do Vasco, mano, que a galera tem muito pé atrás com ele, essa que é a grande realidade, mas que, mano, ele tá fazendo um início de ano muito foda, tô falando do Peck, né? Como é que é o seu olhar, assim, é o ano dele... Ou porraram no Carioca no ano passado, ele fez um golaço no Flamengo e jogou muito mal a Série B, né? Cara, você vai me dar um gancho pra usar o PEC pra discutir um assunto que é mais amplo. Vamos lá. O Vasco tem um problema crasso nos últimos anos, e eu acho que não só o Vasco, vou falar do Vasco porque é o assunto do momento. Naquele desespero de elenco ruim, sempre tu tinha que pegar a base como solução, o moleque muitas das vezes não estava pronto, empurra. O PEC tá no 4º ano de profissional. Aí tu vai me falar, porra, mas o Neymar explodiu com um ano, o Pelé com 17 anos jogou Copa do Mundo. O Hendrick tem 16 e tá vendido pro Real Madrid. Aí tem as exceções e tem a regra. Tem jogador, inclusive, que matura história velho. Bruno Henrique. Porra, foi um cara que jogou em Várzea, foi estourar mesmo. Até no próprio Flamengo. Já teve uma temporada legal no Goiás, mas foi ali 26, 27. Então, assim, cada caso é um caso. Então, o problema do Vasco eram times fracos, salários atrasados, uma pressão absurda pra poder jogar. E eu conversei com o Pedro Depp, que foi meu convidado da semana passada, e ele me deu um relato do Botafogo muito bom. Pedro Depp é um cara que eu invejo a vida dele. Melhores comidas dos... A vida dele é uma grande festa, né, cara? Vai nos times, nos jogos dos rivais do Botafogo, e ele sempre tem que ter a dica culinária lá. Aquela inveja legal. Sabe, inveja branca, né? A gente vai criar um produto inspirado no Pedro Depp pra gente poder... Isso vai? Vamos, pô. Tá bom. Ele vai querer royalties. Charla Depp, sei lá. Então, assim, ele me deu, cara, uma resenha do Botafogo. Eu falei, cara, que parada maneira. Ele falou, cara, os jogadores do Botafogo chegam no profissional subnutrido. Jogadores que não tem muita massa, chega frágil. O próprio... Até eu dei o exemplo do Matheus Nascimento, que a galera pega no pé pra caramba. E ele falou que tem percebido que os moleques agora já têm dado uma melhorada. O Peck teve esse problema. Ele chega filete borboleta. Magrelinho. O Vasco falou, pô, mano, dá não. Voltou em 2020. Ele, o Galarza e o Vinícius foram campeão da Copa do Brasil, ele sendo craque do time. O Peck ganhou 4 quilos de massa magra e ele volta em 2020 e volta bem. 21 ele inicia o ano que a galera apelidou ele de leão de estadual, né? Que ele começa bem o estadual, aí no brasileiro ele dá uma queda. Mas o próprio 2022 do Peck já foi um pouco diferente. Ele vai bem no estadual. O time do Zé Ricardo, cara, era crucial. O Peck Figueiredo. Os 3 maiores ladrões de bola daquele time do Zé Ricardo que não tomava gol nem a pau, e quando o Zé sai o negócio degringola, era o maior ladrão de bola do time era o Yuri Lara e depois era Peck Figueiredo. Sim. Eles tinham mais função defensiva do que ofensiva. E na reta final o Peck já saiu do time, o time rodou. O Peck chuta a bola do pênalti do Raniel, que lá na Ilha do Retiro. O Peck cruza a bola pro Alex Teixeira virar o jogo contra o milagre lá de Operário. O Peck sofre o pênalti em Itu do gol do Nenê, que é o gol que bota o Vasco na Série A. Então o Peck foi fundamental. Ele cruza uma bola em São Januário também. Lembra se foi o gol do Andrei. Então, assim, jogos decisivos na reta final era o Peck chutando, alguém fazendo gol de rebote, um pênalti que ele sofria. Então, eu acho que já no final do ano passado ele já começou a mostrar essa evolução. Eu acho que o pulo do gato pro Peck e pra outros esse ano é o seguinte: o Peck hoje ele é só mais um no elenco. Se ele resolver bem, se ele não resolver, tem um Orelhano brigando com ele ali, ele é um bom reserva. O Figueiredo, que era um jogador que a galera... Protocolo Figueiredo, criou essa expressão de tá ruim, bota o Figueiredo em 2021. Figueiredo mal manda embora, é horroroso. Ele se dá bem porque ele pega uma Taça São Paulo em 2022, que pelo fator pandemia, os jogadores com 20, 21 anos jogaram, porque eles entendem que a competição é importante para a formação. E ele, bem ou mal, sabe que 1, 2, 3 anos na base faz uma diferença absurda. O Vasco tinha um bom time e ele, como centroavante, jogando com um moleque de 16, 17, já rodado no profissional. A função dele sempre foi centroavante, né, na base. Centroavante. Aí ele vem pro profissional jogando de ponta. Então você tem várias situações no Vasco de jogador que não tá maduro ainda, times ruins. Os jogadores do Vasco esse ano vão ter a oportunidade de não entrar mais na podre. Quer ver um exemplo? O Rodrigo, que a gente citou que foi muito bem contra o Fluminense, vem jogando bem, tem se mostrado uma opção. O Rodrigo estourou a idade sub-20.
Ele é um jogador que completou a formação e Eu não conhecia também, assim. A gente tem que acompanhar mais a base. Mas Ele é o jogador que mais ganhou título na base do Vasco, inclusive. Então, o que acontece? O Rodrigo chega no momento com 20 anos, vendo todos os seus companheiros já batendo, voltar, os jogadores se comunicam. Ele foi sempre capitão ou o carregador de pênalti do Marlon Gomes, do Andrei, de outros jogadores na função. Então, ele madurou todo o tempo que foi necessário pra agora, já com 20, num time que, em tese, ele não é nem titular, pra ele entrar no tempo dele. Com tranquilidade. Então, o grande problema do Vasco é esse. O Fluminense tem um diferencial nos clubes do Rio, que eu não sei qual é o processo que é feito no Fluminense. Foda mesmo. Que mesmo com times limitados, os moleques chegam como solução e resolvem a parada. É sempre deu merda, Xerém salvou o ano. Resolve, fica um ano, sai. Eu não sei Mas se por é pouco isso. dinheiro. Mas... Eu não sei se o Fluminense até se mantém isso, mas é aquele time sub-23 mantém os caras jogando. Eu acho que no caso do Flu não Os moleques chegam mais novos, 16, 17. Então, mas assim, porque muitas das vezes, por exemplo, o Pedro, quando o Abel perde o Henrique Guilhotina Dourado lá pro Flamengo e fala, amigo, o que eu tenho, não tem dinheiro, tem que lançar o menino Pedro. O Pedro tava jogando jogando sub-20, aí acabou o campeonato sub-20 jogando sub-23. Fiz Copa São Paulo com o Pedro jogando no Fluminense. Sim. Legal. E ele lança o Pedro velho, entra tá precoce. É precoce. E o Pedro já entra jogando. Eu acho que tem vezes que acaba a competição sub-20 e às vezes o garoto tá lá só treinando ou jogando, ou às vezes nem tá jogando, né, só tá treinando, que acabou aquela competição e ele é acionado e também os caras chegam além de tudo. Eu acho que o peso de decidir é complicado num time que tá o time de cima mal. E aí, vem cá, garoto, joga. E ele nem ritmo tem pra jogar. Mas os caras entram na... Só de lembrar agora, Luiz Henrique e Matheus Martins em um ano. Sim. E os dois já... André, muita gente. Martinelli. Matheus Martins estreou naquele jogo do 10-0. O Fluminense... Meteu 3. O Fluminense tá esquentando bom pro Flamengo, Ayrton Lucas, Pedro, Gerson. O Ayrton ainda ficou um tempão lá fora. O Kennedy ainda bateu. Não, mas assim, o Fluminense forma e o Flamengo logo depois pega. Entendeu? Então o Fluminense é bizarro, mano. Nesse aspecto é bizarro.